Olá pessoal, bom dia. Mais aqui um dia com vocês na nossa manhã de amor em gotas. Nós estamos juntos aprendendo um pouquinho sobre educar os filhos, como lidar com os filhos. E hoje nós vamos falar sobre limites. Como colocar limites saudáveis para os filhos? De que forma encontrar esse equilíbrio? Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Esse vídeo está gravado e ele está sendo postado aqui exatamente às 7h12 da manhã, como a gente tem feito todos os dias nas nossas lives. Só que hoje eu não pude estar ao vivo, então eu gravei o vídeo e agendei para que ele fosse postado exatamente no horário da nossa live, para que ninguém perca nada, tá bom, gente? Então hoje a gente vai falar sobre limite e eu queria começar com esse versículo. Olha como ele é interessante, que fala sobre o limite para a gente. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. Gênesis 2, de 15 a 17. O que esse versículo traz para a gente em relação à educação de filhos? É questão do limite. A gente precisa colocar limite para os nossos filhos para que eles realmente não se prejudiquem, não morram. Os limites são necessários para que a gente viva uma vida saudável, para que a gente saiba onde a gente pode ir, onde a gente não pode ir, o que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. E exatamente para nos proteger, para cuidar, é uma forma de cuidado. Então, quando a gente impõe limites aos nossos filhos, é uma forma de amor. Limite é uma forma de amor, uma forma de amar. E a gente consegue imaginar uma ponte que você tem a liberdade de passar para o outro lado, mas você tem as barras dela, né? As beiradas, que são o limite, que são as fronteiras, que se você ultrapassar aquela fronteira, você vai cair no rio e vai se prejudicar, pode até morrer. Então, imagine o limite que a gente precisa dar para os nossos filhos como se fosse essa ponte, que ela tem as suas barreiras do lado para você não cair para dentro da água. Então, é a mesma coisa que a gente vai fazer com os nossos filhos, dar limites. Agora, esse limite deve ser construído junto com a criança. O que acontece geralmente? As pessoas os pais tendem a ir de um extremo ao outro, ou seja, o excesso de regras ou a permissividade. O excesso de regras é aquilo, tudo é proibido, pode fazer nada, não pode brincar de nada, tudo vai cair, tudo vai machucar, não consegue liberar para a criança aquilo que ele realmente tem condição de fazer, então tudo é proibido, é o excesso de regras, tudo é proibido. E tem o outro lado, que é o permissivo, tudo é permitido. Então a criança pode fazer de tudo, não tem limite para nada, não tem hora para nada, ele não tem rotina, faz o que quiser. E qual é o equilíbrio então? É o meio termo, é o limite necessário, é a ponte que a gente constrói aquela ponte e coloca as barreiras do lado, né? Como é que se chama aquilo que... Os parapeitos da ponte para que a gente não caia. Então, seria o limite necessário, que é com equilíbrio, com respeito, com responsabilidade. Esse é o equilíbrio. Então, é isso que a gente pretende, ao colocar limite para os nossos filhos, usar esse limite de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa, equilibrada. Então, esse é o objetivo do nosso vídeo de hoje. Então, a gente precisa criar fronteiras, na verdade. A gente cria fronteiras para que os nossos filhos possam caminhar. A gente precisa dar a direção, porque não dar limite à criança não é amor. Ok? Prejudica o amadurecimento da criança, você não dar limites. A criança fica confusa, a criança cresce sem limite, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. Então ela fica perdida,
Então causa muitas situações difíceis mais para frente de resolver depois, quando ela fica adolescente, até quando criança mesmo. Ela fica revoltada, ela fica agressiva. Então existe uma série de consequências quando a gente não dá limite à criança. Mas para eu definir esse limite, eu tenho que ter regras claras, ser claro ao definir essas regras. E uma boa estratégia para trabalhar o limite com as crianças são os combinados, que a gente pode até falar numa outra live sobre os combinados, que é algo assim bem interessante, é uma ferramenta bem acessível, que dá para qualquer um fazer, é tranquilo. E é, na verdade, uma cópia, né? um pré-projeto do que a gente vai ser no futuro, que a criança vai ter que se relacionar no futuro. São os contratos de trabalho, são as regras que ela tem que seguir na sociedade, as regras civis, etc. Então, é um exemplo que você vai estar dando para o seu filho e mostrando a ele como que se vive em sociedade, que a gente precisa ter regras. A gente precisa fazer os combinados com a criança. Então, impor limites é uma forma de amor. É uma das formas de amar, né? É preciso indicar para as crianças o caminho que elas devem seguir. Então, definir limite para os filhos nem sempre é uma tarefa fácil. A gente precisa realmente se concentrar naquilo ali e trabalhar de uma forma leve. E embora a noção de respeito seja muito importante para o desenvolvimento da criança, é fundamental que os pais saibam dosar a rigidez e o carinho nessa relação com os filhos, né? Ou seja, fazer-se respeitar. O pai precisa se fazer respeitar não pelo autoritarismo, pela imposição das regras, mas ele tem que conquistar a autoridade. Então, essa autoridade que o pai ou a mãe tem sobre a criança é que ela é conquistada. Como? Construindo juntos. No caso dos limites, dos combinados, é você trabalhando com a criança o que é melhor naquele momento ali. Estude com ela, trabalhe com ela, né? Às vezes os pais acham que eles não podem impor limites porque a criança não vai amá-lo mais. Então, ele não pode desagradar a criança, porque se ele desagradar, a criança não vai amar. Se a criança ficar frustrada, ele não vai mais gostar do pai. Então, o pai não pode fazer nada que frustre, né? A criança não pode dizer um não para a criança, porque ela vai ficar frustrada, vai ficar decepcionada, vai ficar arrasada. Não é bem por aí. As crianças precisam, sim, de limites. Então, às vezes, os pais evitam chamar a atenção da criança para não desagradar a criança, não é? Agora, o amor, ele não envolve barganha. O pai não tem que ficar barganhando o amor da criança. Aí eu não te chamo atenção, deixo você fazer o que você quiser e você me ama. Não existe esse tipo de relação entre pais e filhos. Não é dessa forma que você conquista o amor do seu filho e nem a autoridade que você já tem sobre ele. Não é dessa forma que você confirma essa autoridade e que o seu filho te respeita como autoridade. Não é barganhando, trocando com ele nada. É fazendo aquilo que é preciso na hora certa. Então, para evitar dizer não, contrariar os filhos, o pai às vezes se sente culpado. Aí ele não diz não, porque ele se sente culpado, por exemplo, que ele fica muito tempo fora de casa, não consegue dar a atenção que ele gostaria de dar para o filho. Então, quando ele chega em casa, deixa o filho fazer tudo o que quiser, deixa ele dormir tarde, deixa ele fazer o que quiser, né? Subir em cima da mesa, botar o pé no sofá. Então, ele deixa fazer tudo porque ele não quer perder aquela atenção que o filho poderia dar para ele. Porque ele já ficou o dia todo fora, então ele acha que ele não precisa não deve colocar limites para a criança. Então, ele acaba optando pela permissividade, deixa tudo, libera tudo, porque eu não quero que o meu filho, no momento que eu tenho para ficar com ele, que é meia horinha que eu chego antes dele dormir, eu quero que ele aproveite bastante. Mas não é assim que a gente deve raciocinar. Então, eu acabo com isso, eu usando da permissividade, eu acabo fragilizando a criança para lidar com a vida. Porque ela acha que no mundo também vai ser assim, todo mundo vai deixar ela fazer tudo, que ela pode fazer tudo, que ela tem direito a fazer o que ela quiser, a hora que ela quiser. E no mundo, na vida, não é assim, concorda? Então, o que eu preciso na hora de impor limites? Eu preciso agir com coerência. Por exemplo,
Eu mando meu filho falar baixo, mas gritando, fala baixo. Não é coerente. Ué, tá mandando eu falar baixo, mas tá gritando comigo? Eu quero que ele coma frutas e legumes, mas eu não como. Mas você tem que comer. Come aí. Banana é muito bom, alface é muito bom, brócolis é muito bom, mas ele mesmo não come. O pai mesmo não come. Então, há uma incoerência. Então, quando eu vou impor limites, definir regras com a criança, eu preciso ser coerente naquilo que eu faço e naquilo que eu exijo, que eu peço para ele fazer. Eu tenho que ter também bom senso na hora de decidir as coisas, de saber o que pode, o que não pode. Por exemplo, você vai numa festa de adulto e quer levar a sua criança à noite, aí tá lá 11 horas da noite, a criança tá na festa com você. Você acha que ele vai se comportar bem? Vai vir o sono, vai ficar irritado, ele vai ter fome, ele vai ficar cansado, e você tá lá na festa com ele, quer que ele se comporte perfeitamente sentado na cadeirinha, sem se mexer, não pode chorar, não pode fazer nada. É incoerente. Então eu preciso ter bom senso na hora de definir aquilo que vai ser preciso ser feito com a criança, né? Outra coisa, tem que ter clareza. Se você diz que ele não pode bater numa criança, numa outra criança, você tem que explicar por quê. Por que ele não pode bater? Só porque não pode? Ah, porque Deus não gosta que bate no coleguinha. Gente, isso não explica. Não é suficiente para ele. Primeiro que Deus é algo para criança abstrato. Deus está lá longe e quem está representando Deus aqui é você. Você que tem que dar o exemplo de pai que ele vai ver, porque ele não está vendo Deus. Ele tem que ver em você as atitudes que Deus faz com o ser humano. Concorda? Então não adianta você dar respostas assim vagas. Ah, porque não pode, porque se você bater no seu priminho, você vai ficar de castigo. Você tem que explicar, você não pode bater no seu coleguinha, não pode bater no seu priminho, porque machuca, o priminho vai ficar triste com você, você pode perder a amizade do seu priminho. Você gostaria que seu priminho batesse em você? Não dói? Quando alguém bate em você, não dói? Então você tem que explicar, aquela regra, ela tem que ser clara, tem que haver clareza naquilo ali. Por que ele tem que dormir cedo ou dormir às 9 da noite? Não interessa, a hora que você definir, né? Por que ele tem? Vamos definir aqui qual que é a melhor hora para você dormir. É às 9? Para você dar tempo de descansar, porque amanhã a gente tem aula cedo, porque senão você vai ficar agitado se você for dormir lá para as 11 horas. Vamos definir aqui o que você prefere, dormir às 8h30 ou dormir às 9? Você quer ver desenho antes ou você vai ver desenho de manhã quando você acordar? Conversa com a criança para você definir esse limite. Que seja uma coisa construída junto com a criança, que ela participe da definição daquelas regras. Isso é muito importante, que ela vai se sentir participante, né? Ela vai ter aquele sentimento de pertencimento. Então, por que não pode subir na mesa? Sai dessa mesa, desce da mesa. Eu falei 500 vezes que não pode subir na mesa. Vamos explicar? Quando você sobe na mesa, o seu pé tá cheio de bactéria, você vai levar a bactéria para cima da mesa, que é onde a gente come. Não é legal. Você acha legal sujar a mesa com o sapato sujo, né? Então, tudo isso é conversado com a criança. É necessário você conversar. Ofereça, né, as escolhas possíveis. Então, você quer almoçar sentado na mesa com todo mundo ou a gente vai colocar uma mesinha do lado aqui da nossa para você comer junto com o seu priminho? Então, ajuda a criança a definir essas regras, né? Cumprir. E depois que você colocar as regras, definir com a criança as regras, é necessário você fazer cumprir. Porque se vocês fizeram juntos, vocês fizeram as regras juntos, o cumprimento é muito mais fácil para a criança. E é muito mais sério. Então, se você colocar, por exemplo, as consequências de não cumprir as regras, se você não conseguir, se você não almoçar até o meio-dia, o que vai acontecer? Você não vai dar tempo de se arrumar para a escola, você vai ficar agitado, aí você vai ter que sair para a escola sem comer, vai dar fome lá na escola antes. Então, coloque para a criança as consequências dela não cumprir as regras e não punições. Ah, porque aí você vai ficar de castigo 3 horas, não sei o que, vai ficar, né? Não coloca punição, coloca as consequências do que vai acontecer com ela se ela não cumprir aquela regra.
Então, assim, a questão dos limites, gente, ela é muito extensa, né? E às vezes a gente exige algumas coisas da criança que ela não tem condição de cumprir. Então a gente tem que tomar cuidado na hora de impor esses limites, né? De colocar esses limites para a criança. Porque às vezes você quer que uma criança de 2 anos seja capaz de ficar sentadinha, quietinha na hora do almoço, sem fazer nada, sem jogar nada no chão, sem sujar a mesa. E para uma criança de 2 anos isso é exigir demais. Então esteja sempre atento entre a cobrança excessiva, né, as regras excessivas e a permissividade. Vamos buscar o equilíbrio. Vamos trazer o equilíbrio para essa relação e para essa questão dos limites. Tudo tem um equilíbrio. Então, gente, esse assunto é muito extenso. Essa questão dos combinados, existe, assim, uma série de prerrogativas que a gente precisa para poder fazer os combinados com a criança. É uma ferramenta muito interessante e a gente pode até falar em uma outra oportunidade a gente conversar sobre os combinados. Então fica aqui para vocês esse vídeo, que eu espero que vocês gostem. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam e quais as dificuldades que você tem tido em fazer os combinados e colocar limites para o seu filho. Coloca aí que a gente troca uma ideia. Então, fica aqui mais um Amor em Gotas para você. Um beijo. E não se esqueça, vai lá, dá um abraço apertado e demorado no seu filho. Tchauzinho.